Uma das formas que os crentes encontraram de torrar a paciência dos outros, ou melhor, de fazer pregações, é a de inventar histórias inverossímeis. Hoje vamos reagir a uma dessas historinhas apologéticas, logo após a vinheta. Olha, tem muita gente que não acredita em Deus. Também tem muito cristão que não acredita em Odin. Muitos judeus que não acreditam em Jesus. E daí? Isso sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Ou seja, se existir alguma divindade, a vontade dela é que esse tipo de pessoa exista. Os crentes não deveriam contrariar a vontade da divindade, seja ela qual for, acaso existir. Tem pessoas que acreditam somente no que pode tocar. Não. Eu não posso tocar nos meus pensamentos. Mas os meus pensamentos, ao contrário da alegada entidade defendida pelos crentes, mostram evidências de que existem. Elas respiram um ar puro. Nem sempre. Principalmente se você viver nas grandes metrópoles, onde o ar está cada vez mais poluído. Sobrevivem daquilo que nunca viram. Sim. Uma dessas coisas são as bactérias benéficas que vivem no intestino. Mas, ao contrário do tal Deus, podemos ver essas bactérias pelo microscópio. E mesmo assim, preferem acreditar que Deus não existe. Inversão do ônus da prova. Não são os ateus que preferem acreditar que divindades não existem. São os crentes que não conseguem provar que exista alguma divindade. A descrença não é uma questão de preferência, e sim uma questão de falta de evidências para se chegar a uma conclusão categórica. E a descrença vem como resultado natural da crença baseada na implausibilidade da fé em mitologias ancestrais. Dias atrás, eu acompanhei uma reflexão onde um cientista desafiava Deus. Um péssimo cientista. O dever de um cientista deveria ser, em tese, trabalhar com evidências, e não ficar desafiando personagens de mitologias ancestrais. Dizendo que até mesmo humanos, eles já poderiam fazer. Qualquer um pode fazer um ser humano. Basta se juntar de forma íntima com alguém do sexo oposto. Se ambos forem férteis, um novo ser humano será formado e nascerá dentro de 9 meses. E então, no seu desafio, ele disse: bom Deus, vamos fazer o seguinte. O senhor vai fazer um humano e eu vou fazer o outro. Esse cientista precisa consultar um psiquiatra. Talvez precise tomar boas doses de haloperidol. E Deus aceitou aquele desafio. Não se preocupe quando alguém está conversando com um amigo imaginário. Comece a se preocupar quando o amigo imaginário responder a essa conversa. Eis que então o cientista foi correndo pegar o barro e começou a querer criar o humano. Um cientista que pensa que um ser humano pode ser criado a partir do barro. Acho que a formação científica dele é um pouco deficitária. Como já disse, para criar um novo ser humano, basta um homem e uma mulher se unirem de forma íntima e esperar 9 meses. E Deus, então muito bondoso. Esse Deus bondoso é o mesmo que mandou Moisés matar alguns milhares de pessoas só porque estavam ajoelhados diante de uma estátua de bezerro? Isso, instantes depois de ter dado a Moisés uma tábua com 10 mandamentos que incluía uma ordem de não matar? Zai. Muito bondoso. Olhando para ele e sorrindo, então disse: se você ouve vozes, procure um psiquiatra. Não. Eu aceito o desafio, mas cada um com seu barro. Vejam só, fundamentalistas também têm bom humor. Gostei dessa. Você pode fazer o que quiser, mas sempre irá precisar da ajuda daquilo que já foi feito. Frase de para-choque de caminhão. Não explica absolutamente nada. Conta o articulista que um farmacêutico se dizia ateu e até mesmo vangloriava-se do seu ateísmo. Vangloriar-se de uma simples conclusão demonstra tanta infantilidade quanto afirmar sem evidências a existência de alguma divindade. Deus, com certeza, deveria ser apenas uma quimera. Uma dessas fantasias para enganar as pessoas incautas e também menos letradas. Talvez alguns mais desesperados que necessitassem de consolo e também de esperança. Nem todo ateu pensa assim. Ou seja, o narrador está criando um espantalho para disseminar uma imagem claramente estereotipada do que ele pensa ser um ateu. Um dia, no quase crepúsculo, uma garotinha adentrou a sua farmácia. Aquela garotinha estendeu uma receita médica e pediu que a preparasse. Era uma garotinha loira, de tranças, e fazia um semblante muito preocupado. O farmacêutico, embora ateu, era um homem muito sensível. Quer dizer, o fundamentalista já parte do pressuposto de que ateus são insensíveis.
Ou seja, basta você declarar uma crença em algum tipo de divindade para que você seja considerado uma pessoa boa. Puro preconceito. Aliás, o preconceito é um dos ingredientes principais do fundamentalismo religioso. E emocionou-se ao verificar o sofrimento daquela pequena, Para o fundamentalista que criou essa lenda, ateus não se emocionam. que, enquanto ele se dispunha a preparar a fórmula, assim se expressava: "Preciso logo, moço. O médico disse que minha mãe precisa com muita urgência dessa medicação." Começou o apelo dramático, tão comum em historinhas como essa. Além disso, por que a menina não pediu para o tal Deus curar a mãe dela? Não seria o suficiente? Com habilidade, pois era muito bom em seu ofício, o farmacêutico preparou a fórmula, recebeu o pagamento e entregou o embrulho para a menina, que saiu apressada, quase a correr. Aqui já é possível imaginar, pela inclusão de elementos dramáticos tão comuns em lendas religiosas, como essa historinha vai acabar. Retornou o profissional para suas prateleiras e preparou-se para recolocar nos seus lugares os vidros dos quais retirara os ingredientes para aviar a receita. Foi quando se deu conta, estarrecido, que cometera um terrível engano. Seria o tal Deus confundindo o farmacêutico para provar que ele existe? Não havia uma maneira menos dramática e mais eficiente de demonstrar a sua existência? Por exemplo, curando a mãe da garota sem precisar de uma trama tão mirabolante quanto previsível. Em vez de usar uma certa substância medicamentosa, ele usara a dosagem de um violento veneno. Um veneno capaz de causar a morte em qualquer pessoa. Imaginemos que essa historinha não tivesse acabado do jeito que nós imaginamos que ela vai acabar, com a mãe da garota sendo salva e o farmacêutico se transformando, de forma patética, em crente. Se o Deus tivesse simplesmente curado a mãe da garota, não teria a menor graça, e não mostraria que o ateu é uma pessoa que, segundo a visão dos fundamentalistas, precisa só de uma tragédia ou de uma ameaça de uma tragédia para reconhecer que exista algum tipo de divindade. A historinha precisa entregar aos crentes justamente o que eles querem ouvir. As pernas bambearam. Aqui é introduzido mais um elemento dramático. O ateu que sucumbe às emoções e reconhece, influenciado por um momento de fragilidade emocional, que talvez possa existir algum tipo de divindade. E, assim, com historinhas sentimentaloides como esta, se envenenam as mentes dos crentes fundamentalistas contra pessoas que se declaram ateístas. O coração bateu descompassado. E continuam sendo injetadas doses cada vez mais fortes de sentimentalismo barato. Aquele farmacêutico foi até a rua e olhou. Nem sinal daquela pequena. Onde procurá-la? O que fazer? O desespero do farmacêutico abre caminho para aquilo que nós já sabemos que vai acontecer. De repente, como se fosse tomado de uma força misteriosa. Qual força seria essa? Em uma situação ocorrida na vida real, provavelmente seria o desespero, que não é nem força e nem é misterioso. Em uma historinha apologética, é claro que essa tal força é o Deus da preferência do apologeta. O farmacêutico então se indaga: e se Deus realmente existia? Aqui percebemos que o ateu não é tão ateu assim. Qual é o Deus que poderia existir? Poseidon? Zeus? Tupã? Ou nenhum desses que a humanidade já imaginou? Seria o Deus deísta ou teísta? Eis que então ele coloca a mão na fronte e roga a Deus. Ou seja, um ateu meio falsificado, daqueles do tipo Xing Ling. Um ateu que não consegue se acalmar para pensar em uma atitude racional a ser tomada e prefere se render à irracionalidade. É, realmente, um ateu Xing Ling. Deus, se existes realmente, me perdoa. Um ateu que pede perdão a algo cuja existência nunca foi evidenciada, pode ser chamado de quê? Um ateu que se guia por emotividade e não por racionalidade pode ser classificado de que forma? Faze com que aconteça alguma coisa, qualquer coisa, Senhor, para que ninguém beba daquela droga que preparei. Uma atitude racional a ser tomada seria a de buscar uma ajuda efetiva, e não ficar ali parado, murmurando para o próprio pensamento. Depois, considerando as possibilidades, ter um pouco de hombridade e assumir que cometeu um terrível engano, se as coisas se encaminharem para um desfecho trágico. Todos os dias muitos profissionais de saúde cometem erros, e alguns desses erros são bem graves. Inclusive, muitos desses profissionais que cometem erros pontuais não são ateus, acreditam em algum tipo de divindade. Salva-me, Deus, de cometer um assassinato involuntário. Todo profissional de saúde sabe que erros podem acontecer.
infelizmente, até alguns erros fatais. E o que o farmacêutico chama de assassinato involuntário é tipificado como homicídio culposo. O termo assassinato já pressupõe algo arquitetado previamente. Portanto, é um termo inadequado neste caso. Aquele farmacêutico ainda se encontrava em oração quando alguém aciona a campainha do balcão. Só mesmo em uma historinha apologética inverossímil alguém que se declara ateu é mostrado conversando com algum amigo imaginário. Pálido, preocupado, ele então vai atender. Preparação previsível para o desfecho que todos sabem qual é. Era a menininha das tranças douradas, com os olhos cheios de lágrimas e uns cacos de vidro na mão. O ateu malvado reencontra a vítima de seu terrível engano. Moço, o senhor pode preparar de novo, por favor? Eu tropecei, caí e derrubei o vidro. Eu perdi todo o remédio, moço. O senhor pode fazer de novo, pode? É claro que o crente que escuta a historinha, a esta altura, pensa que o relato da menina é resultado do solilóquio do farmacêutico. Tudo se encaminha para um desfecho sentimentaloide, como acontece em toda típica historinha apologética. Aquele farmacêutico se reanima, prepara novamente a fórmula com todo cuidado e a entrega dizendo que não custa nada. Ainda formula votos de saúde para a mãe daquela garotinha. Final feliz. A mensagem é que o tal Deus escreve certo por linhas tortas. Desse dia em diante, aquele farmacêutico reformulou as suas ideias. Decidiu ler e também estudar a respeito do que dizia não crer e que também brincava. Claro, todo ateu só é ateu porque é ignorante, não conhece as histórias das religiões, não sabem como as diferentes crenças foram impostas por povos conquistadores a povos conquistados, como religiões como o cristianismo se impuseram, pelo menos no Ocidente. Enfim, é a mesma argumentação inconsistente, presente de diferentes formas em todas essas historinhas apologéticas, a de que o ateu só é ateu porque ignora os fundamentos das religiões. E, óbvio, porque nunca teve uma experiência pessoal com o Deus que aquele tipo de crente defende. Como se experiências pessoais fossem capazes de provar alguma coisa. Porque embora a sua descrença, Deus, que é Pai de todos, atendeu a sua oração e lhe estendeu a sua misericórdia. O tal Deus ao qual a historinha faz alusão é, obviamente, o Deus abrâmico. Sendo assim, por qual motivo esse Deus prepara uma trama tão ridícula para atrair um alegado ateu e não impede que um menor de idade seja violado por algum padre ou por algum pastor? Porque, para esse suposto Deus, é mais importante ter uma pessoa que se declara ateu como um de seus escravos mentais do que salvar a integridade de um menor de idade que é vítima de algum líder religioso que diz acreditar nesse Deus. Porque, apesar de suas crenças, muitos religiosos praticam crimes. Por que essa alegada misericórdia propalada pela historinha apologética não se estende a uma criança que, apesar de ser crente, é apoiada por padres e pastores? No desdobramento de nossas experiências, acabamos todos reconhecendo a presença divina. Especialmente se tivermos esquizofrenia. É algo muito forte em nós. Não é forte, não. Surtos esquizofrênicos podem cessar se a pessoa afetada tomar os medicamentos receitados pelo psiquiatra. Mesmo entre pessoas consideradas de má vida e criminosos, encontraremos vigente o conceito. Eu diria que principalmente entre gente desse tipo o conceito de divindades é majoritariamente aceito. Caso contrário, não existiriam líderes religiosos que praticam crimes brutais. Não existiriam sacerdotes estelionatários. Não existiriam casos como o do pastor Jim Jones. A crença em que Deus nos dá segurança, com a certeza de que não estamos entregues à própria sorte. Se o apologeta chama essa crença inconsistente de segurança, imagino a extensão da dissonância cognitiva religiosa. Com relação à questão de estarmos ou não estarmos entregues à própria sorte, a pandemia de Covid-19 deu uma exata dimensão disso. Nem é preciso de um levantamento estatístico muito apurado para saber que, entre os milhares de mortos no Brasil, a imensa maioria era composta por religiosos. As orações de milhões de pessoas não conseguiram impedir a ação de um minúsculo vírus. É muito bom conceber que, desde sempre, antes mesmo que o conhecêssemos, Deus já cuidava de nós. Eu demitiria esse tal Deus dessa função,
pois ele não está desempenhando muito bem esse papel. Os milhares de mortos durante a pandemia provam isso. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.